qual o motivo, o que alegaria o Pedro para não se reapresentar aqui nesta semana, esse início de preparação para a Libertadores. Então, é uma situação que fica muito no ar agora, qual vai ser o próximo passo do Pedro, o que ele pensa, qual é a alegação dele e qual vai ser a medida que o Flamengo vai tomar, já que o Flamengo, inicialmente, pensa também em punir o Pedro por conta da sua atitude de não querer aquecer lá no gramado, pelo menos na beira do gramado ali do Independência, que foi ali o estopim de toda essa confusão também, o que nada justifica, a gente sempre deixa claro, uma agressão. Então o Flamengo em polvorosa na semana de Libertadores, mas confirmando mais uma vez, o Pedro não se reapresentou aqui no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira. Pedro, para completar com você, a gente vê aí na imagem um carro de polícia atrás de você, mas pelo menos não percebi no ângulo que conseguimos mostrar ou acompanhar daqui a presença de torcedores. É um clima tranquilo, podemos dizer assim, sem confusão, sem nada por aí, né? Não, clima tranquilo. Geralmente, por vezes, não é especialmente por hoje e tudo mais, por vezes tem carro de polícia aqui no Ninho do Urubu, né? Nem em dias que podem ter algumas movimentações mais densas, alguma coisa assim. Aqui no Ninho do Urubu, realmente, fica um carro de polícia, mais de prontidão para se tiver algum tipo de problema, enfim, é uma sede de um clube, etc., mas nada nesse sentido de confusão por conta do que houve com Sampaoli e Pedro, pelo menos nenhuma movimentação. Mais pessoas, às vezes, visitando, como torcedores, aparecem para tirar foto, mas nada em especial de protesto, apoio até, enfim, nada nesse sentido, pelo menos por enquanto que a gente tem observado. Muito bem. Pedro Henrique Torre, então, ao vivo, em frente ao Ninho do Urubu, acompanhando tudo o que acontece nesse início de semana do Flamengo. Um Flamengo focado, pensando no jogo da Libertadores da América contra o Olímpia, o primeiro jogo das oitavas de final no Maracanã, e trazendo uma atualização, professor, André, Eugênio, dessa situação, desse clima conturbado. Quando a gente fala em crise, a gente sabe, dentro de campo, o Flamengo tem jogado bem, tem conseguido bons resultados, como foi na Copa do Brasil contra o Grêmio no jogo de ida, uma grande vitória jogando em Porto Alegre, aliás, 2 vitórias fora de casa, contra 2 grandes equipes. Porto Alegre, Copa do Brasil, Belo Horizonte, Campeonato Brasileiro, Flamengo subindo na tabela, ainda sonhando, apesar da dificuldade, com o título brasileiro. Fora de campo, ou também dentro de campo, que a confusão começou lá no campo da Independência, tem todo esse clima, professor, que na minha visão, eu não sei o que você pensa, a decisão do momento é a mais adequada. Não tinha como o preparador físico Pablo continuar. E eu, pelo menos, não via motivo para a demissão do Sampaoli. Para mim, o Sampaoli tinha que continuar. Mas não sabemos como ficará esse clima depois da nota. A nota do Sampaoli também eu não gostei, porque ele não condena a ação do seu preparador físico. Parece que ele, não, tá tudo certo. Então, não sei como as coisas vão continuar. Mas, na minha visão, as atitudes tomadas no momento são as mais adequadas. O que você acha? Esse foi um caso que transcende o futebol, né, gente? Esse é um caso de agressão, não é nem de assédio no trabalho, é de agressão pública. Inclusive, se o Pedro quisesse ir mais fundo, poderia falar nisso, né, na exposição pública que ele teve, um país inteiro, pelo menos, sabendo do murro que ele levou. Teve uma agressão física, teve BO, deu BO na acepção do termo, deu BO mesmo, um boletim de ocorrência. Então, isso é a primeira coisa, né? Quem faz o que esse Pablo, esse rapaz fez, é de toda a razão. Esse é um ponto. O outro ponto é o que você levanta. Se isso é a ponta do iceberg de algo que o Pedro chamou de... Como é que ele falou naquela primeira postagem dele, de uma pressão psicológica? Foi um... Era psicológica, mas era uma situação aí que a gente precisa ver se vai continuar. Porque agora o Sampaoli tem que fazer uma nova comissão técnica. Sai o preparador, tem o filho do preparador... Covardia psicológica. Covardia psicológica. E só para... Vai continuar o filho do preparador? E o Pedro Henrique Torre trouxe também um fato importante, né? Que inclusive a novidade do dia é o Pedro não aparecer, não se reapresentar. Pois é, tem a insatisfação do Pedro. Essa é a ponta de um iceberg. Esse é o próximo capítulo dessa história. A gente sabe que quebrou o cristal, né, da relação em relação ao preparador físico.
Agora, em relação ao Sampaoli, como a vida vai continuar? Não foi um fato isolado. A violência foi um fato isolado, mas algo provocou isso, né? Algo que estava ali por baixo e que veio à tona. Esse é o problema, né? Que acho que a decisão de momento, talvez a melhor para todas as partes, pensando na questão de solucionar o problema que aconteceu, mesclando com o aspecto esportivo, era a melhor decisão. Não tinha clima nenhum para esse cara continuar, para o Pablo continuar. E vamos lembrar que é um reincidente no aspecto de violência. Até a gente já colocou durante a programação a agressão que ele comete contra um torcedor do Nice, no jogo com o Olympique de Marseille. Inclusive, ele foi punido na França por conta disso. Não tinha condição alguma, tinha que ter a demissão dele. O quanto que isso impactaria no Flamengo também a saída do Sampaoli. Então, acho que da solução imediata era a melhor possível, mas isso não é garantia nenhuma que o problema está resolvido. A gente não sabe o quanto que está arranhado e o quanto que isso vai influenciar ainda. Então, ainda que a decisão possa ter sido a melhor neste momento, no atual contexto... Ela pode ser insuficiente. Ela pode ser insuficiente. Então, assim, ainda assim fica uma situação complicada para se desenrolar nos próximos dias e que não tem uma resposta definitiva imediata, considerando o que aconteceu. Mas antes até do Eugênio falar, eu acho que vale a tentativa. Esse é um momento de tentativa, porque primeiro o Sampaoli se predispôs a ficar. Só que me incomoda muito a nota dele. Eu achei que ele foi mal na nota isso dele. Sim, e precisa ver como é que isso caiu para o elenco, para o grupo. O caso não acabou, claramente o caso não acabou. A situação do Pablo Fernandes está encaminhada para ser resolvida, ele vai embora, ok, o Flamengo demite. Essa é uma ponta do caso. Mas o problema, a raiz do problema, está no fato do Pedro ter perdido espaço dentro do time. Tá? Óbvio, o problema maior é a agressão que ele sofreu. Tá? Indiscutivelmente. Esse problema é óbvio. Mas ele, teoricamente, se esquece com, ok, o Flamengo demite o preparador físico, essa situação passou. O que fica é a relação do Sampaoli com o Pedro. É a relação do Sampaoli com o elenco, ou com parte do elenco, pelo menos. A gente nunca sabe exatamente se todo mundo está do lado do Pedro na história ou não, mas alguns com certeza estarão, porque ele é um jogador que vem perdendo espaço, né? A história do Pedro no Flamengo é uma história muito louca, né? De idas e vindas. Ele, contratado para um time que tem Gabigol e Bruno Henrique no comando do ataque, ele fica ali, tem proposta para sair, não sai, é reserva, Bruno Henrique se machuca, ele vira artilheiro do time. Bruno Henrique está voltando, ele vai perdendo espaço. Vai à Copa do Mundo. Vira artilheiro do time e vai à Copa do Mundo. E vai à Copa do Mundo. Bruno Henrique voltou. Não é coincidência. Essas reclamações do Pedro das últimas semanas coincidem com a volta do Bruno Henrique à titularidade do Flamengo. E jogando bem. E jogando bem. Se entendendo de novo com o Gabigol. E também, é claro, não só isso, porque hoje, dentro do sistema de jogo do Sampaoli, só existe um centroavante. Então, a briga dele é com o Gabigol. É uma disputa para ver quem joga. No início, ele jogava uma, o Gabigol jogava outra, tá tudo bem. Até aí. Mas ele vai perdendo espaço. Os dois. E quando ele nem entra no jogo, eu acho que a coisa vai piorando. Ele entrou contra o Grêmio, não foi bem, perdeu o gol e tal. Ao que parece, tem informação de que ele foi cobrado por ter perdido aquele gol, que ele chuta muito mal. Lá no finalzinho do jogo com o Grêmio. Faz a boa jogada, mas a finalização é ruim. Então, assim, há claramente uma questão envolvendo ele e as decisões do Sampaoli. E eu acho que não cabe ao jogador discutir as decisões do técnico. O técnico de um time como o Flamengo tem dezenas